Olá, de volta com o programa Investigações Sobreviver da TV Suprem de Brasília. Vamos hoje abordar um tema instigante que é simulacros e simulações. Simulacros e simulações é o título do livro do filósofo francês Jean Baudrillard e é o único livro citado na película, no filme Matrix, e estamos próximos do lançamento do filme número 4, Matrix 4, ainda sem um título definitivo, mas que entrará no ar agora em dezembro deste ano. Então nós vamos abordar o texto único citado em Matrix, bem como suas correlações com alguns aspectos do filme e também com relação à realidade aparente e os mecanismos de funcionamento do cérebro. Nós vamos falar sobre 3 aspectos de Matrix. Existem, como o próprio nome indica, Matrix seria Maia 3 vezes. Matrix seria Maia 3 vezes. E a ideia de Matrix tomou uma série de evoluções e formas, e nós podíamos falar então que realmente Matrix tem 3 aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos tratar mais especificamente nesse vídeo é Matrix, como o cérebro funciona. O cérebro funciona de uma forma matrixial, operacionalmente de uma forma matrixial. Matrix, no segundo aspecto, diz respeito ao aspecto psicológico espiritual, que toca num ponto central na trama do filme, que é o adormecimento da consciência. Como a consciência humana está, do ponto de vista psicológico e espiritual, adormecida. E o terceiro aspecto, que nós não vamos nos deter, mas que é muito falado, chama muita atenção na internet, em diversas mídias, que são as teorias conspiracionistas que envolvem essa concepção de que vivemos num mundo irreal e que ele é manipulado por determinadas forças, ordens, organizações ou pessoas, que no caso diz respeito a, abre aspas, Illuminatis, reptilianos, extraterrestres. Então, Matrix, nós podemos reafirmar, tem 3 aspectos. O aspecto do funcionamento do cérebro, o aspecto psicológico e espiritual e o aspecto, vamos dizer, conspiracionista. Nós vamos tratar dos 2 primeiros aspectos, que são os aspectos que mais nos interessam. A palavra Matrix seria derivada de Maya, e Maya quer dizer, em sânscrito, ilusão. No filme, os seres humanos vivem num mundo fictício, digitalizado, um mundo sustentado por programas de computadores, porque na realidade comum, o mundo foi destruído. E como as máquinas com inteligência artificial precisam de energia elétrica para funcionar, elas criam os homens em máquinas útero e extraem energia elétrica deles como se eles fossem pilhas, baterias. Então, Maya quer dizer ilusão, Ma quer dizer aquilo que demarca, delimita, e A significa algo, aquilo, alguma coisa. Então, Maya é aquilo que delimita a realidade, que marca os limites da realidade. E o que é real? E o que é irreal? O que é real e o que é Matrix?
Essa é uma discussão que vem desde a Índia Antiga. Desde a Índia Antiga, desde os mitos platônicos, do mito da caverna, o que é real? O real é a sombra na parede ou é o mundo fora da caverna? Os filósofos antigos debatiam esse assunto. E, normalmente, as pessoas acreditam que o que elas estão vendo é real. O que elas tocam é real. O que elas provam é real. O que elas ouvem, que elas veem é real. Inclusive existe aquela famosa expressão, né? Ver para crer. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é: nós estamos em Matrix. A boa notícia é: isto é relativamente normal. Vamos deslindar essa nossa fala tratando de como o cérebro funciona, qual é a sua mecânica e a mecânica dos órgãos dos sentidos. A primeira coisa nessa palestra, simulacros e simulações, como a mente e o cérebro se enganam e o futuro humano, é se nós podemos ou não confiar 100% no funcionamento do cérebro e da mente. Como nós enxergamos a chamada realidade. Uma das primeiras coisas a se observar é que foram feitas experiências ligando pessoas em movimento durante o dia, em estado de vigília, em equipamentos de eletroencefalograma, e se percebeu que o cérebro, mesmo a pessoa trabalhando, andando, ele produz ondas, as ondas cerebrais variam ao longo do dia. Quando você está dormindo, o cérebro emite determinados tipos de ondas, mas quando você está acordado, os tipos de onda que o cérebro emite são diferentes. Entretanto, vários períodos durante o dia, de 30 segundos a 3 minutos, comprovado cientificamente, o cérebro entra no piloto automático e se comporta e emite ondas como se a pessoa estivesse dormindo, mesmo que ela esteja fazendo os seus afazeres normais. Então, esse é a primeira chamada de atenção. O cérebro entra em períodos de microsono, de funcionamento emitindo ondas, como se fossem períodos de microsono, de 30 segundos a 3 minutos, várias vezes durante o dia. É como se ele entrasse no piloto automático. Tudo indica que isso é uma necessidade do próprio cérebro em ter esses instantes de micro descanso. Mas essa não é a única peculiaridade. Uma outra peculiaridade é aquilo que é chamado de cegueira de mudança. Nós temos na tela, na imagem em tela, nós temos algumas dessas peculiaridades do funcionamento cerebral. Nós temos a primeira delas, a cegueira de mudança. A segunda é: o homem fica cego 4 horas por dia. A terceira é: o homem enxerga no futuro. A quarta: você não vê a cor real do objeto. A quinta é que há uma diferença de percepção de banda, vamos dizer assim, entre aquilo que os olhos veem e que o ouvido escuta. Há uma diferença. A sétima é a influência do desejo. A oitava é a inversão da imagem. Vamos tratar primeiramente sobre a cegueira de mudança. Cegueira de mudança é um nome técnico que se dá quando a pessoa não percebe a mudança do ambiente.
Por exemplo, quando você dirige todos os dias do trabalho para casa e tem sempre um determinado prédio do lado direito, um determinado prédio do lado esquerdo, ou uma placa, ou um banner, ou um outdoor, e aí você não percebe que um dia aquele outdoor foi trocado. Ele foi mudado, ele foi trocado. Ou o prédio foi mudado a cor, ou o prédio foi demolido e construído outro no lugar. Subitamente, num determinado dia e momento, você percebe que houve uma mudança no ambiente. Mas essa mudança aconteceu já há algum tempo, mas você só percebeu naquele dia e naquela hora. Ora, nós vamos ver ao longo dessa exposição que essa é um efeito colateral do funcionamento do cérebro. O funcionamento do cérebro consome muita energia e o cérebro tem mecanismos que fazem com que a sua operação seja o mais econômico possível, porque o número, a quantidade de informações processadas é muito grande. Então, essa falta de detecção das mudanças que ocorrem no campo visual foi definida pela primeira vez por Ronald Rensink em 1997. Esse psicólogo encontrou diferenças neste fenômeno dependendo de se essas modificações são introduzidas de maneira gradual ou abrupta. Então, o nosso cérebro, ele é, abre aspas, preguiçoso. Nós estamos programados para economizar o máximo possível de recursos cognitivos e energéticos. Por isso, nós ficamos com a imagem gravada na mente de um determinado espaço ou de um determinado trajeto e não percebemos que houve uma mudança. Não percebemos essa mudança. Isso é chamado de cegueira de mudança. Também é muito comum para quem trabalha com tradução ou com revisão de livros, aquilo que é chamado de cegueira do revisor. Uma pessoa lê um texto várias vezes, fazendo correções, e tem uma palavra que está escrita evidentemente errada, equivocadamente, evidentemente errada. Mas o revisor não percebe. Chama-se cegueira de revisão. Ele olha para a palavra e o cérebro dele lê a palavra corretamente, mas a palavra está escrita errada. Ele não enxerga. É por isso que a revisão tem que ser feita por alguns revisores, porque o que um deixa escapar, o outro provavelmente não vai deixar escapar na revisão. Nós vamos até apresentar um texto em tela, um pouco mais tarde, onde esse fenômeno é apresentado. É um texto em que faltam várias letras e várias palavras, mas se você olhar com atenção, você consegue ler mesmo faltando letras e estando incompleto o texto. O cérebro complementa, né? Então, isso é chamado, essa nossa primeira observação é sobre a cegueira de mudança. Houve uma mudança no ambiente, mas como você está acostumado com aquele ambiente daquela forma, com aquela pré-configuração, você não percebe. Como dissemos, o cérebro humano é o objeto mais complexo do universo. Ele tem 100 bilhões de neurônios que podem formar 100 trilhões de conexões. E foi feita uma medição. Se o cérebro humano fosse um computador, ele gastaria 60 milhões de watts por hora, o que equivale ao consumo de 4 usinas de Itaipu funcionando simultaneamente. Entretanto, o cérebro humano gasta 20 watts por hora, que é menos que uma lâmpada comum de residência. Por quê? Porque ele funciona de uma forma econômica. Mas, para funcionar de uma forma econômica, ele tem que descartar informações
ele tem que manipular raciocínio e até inventar coisas ou fatos ou situações que não existem. Perceba que isso começa a puxar a linha do tapete de Matrix, da composição daquilo que a gente chama de matrix operacional do cérebro. Essa forma do cérebro complementar informações, juntar as informações, né, são chamados de efeitos colaterais do funcionamento normal do cérebro, segundo uma neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada Susana Herculano Souzel. E aí nós vamos voltar àquela expressão, ver para crer. Mas como é que a visão funciona? O cérebro, na verdade, ele faz uma edição. Essa conferência, gravada aqui na Sociedade Teosófica em Brasília, ela vai ser editada. Meu caro editor por trás das câmeras, Giovanni, vai cortar as minhas tossidas, as minhas fungadas, as minhas expressões equivocadas de fala e vai editar o vídeo. O cérebro faz a mesma coisa. E nós estamos vendo em tela a imagem de um olho e dois pontos, o ponto A e o ponto B. Duas setas apontando dois pontos, o ponto A e o ponto B. E no olho eu chamo a atenção para uma estrutura do olho, que é chamado de fóvea. A fóvea é um ponto de 1 milímetro de diâmetro no centro do olho. É a fóvea que capta a imagem. Mas a fóvea é como se fosse um buraco de fechadura. Quando você olha por um buraco de fechadura para um ambiente próximo, você vê somente um ponto naquele ambiente próximo. Vamos supor, um ponto na parede, um ponto branco na parede, através do buraco da fechadura. A fóvea é como um buraco de fechadura, de 1 milímetro de diâmetro. Mas acontece que os objetos que nós olhamos não têm 1 milímetro de diâmetro. Nós não temos um olho de microscópio. Então, o que acontece? A fóvea foca num ponto de 1 milímetro. Mas para compor a imagem, ela vai saltando de um ponto a outro no objeto que está sendo, vamos dizer assim, olhado no geral, né? Como, por exemplo, esse livro. Eu olho para a capa desse livro, que é o Simulacros e Simulações, eu olho para a capa desse livro, mas, na verdade, eu não estou enxergando o livro inteiro. Não simultaneamente. Parece simultaneamente, mas não é. A fóvea foca num ponto de 1 milímetro e ela começa a saltar como uma pulga, de um lado para outro, como se fosse um pixel, para compor a imagem. O salto que a fóvea dá para compor a imagem de cada ponto de 1 milímetro que ela foca, esses saltos, porém, eles não são instantâneos, não são automáticos. Cada salto desses tem uma duração de 0,2 segundos. O problema é que entre um salto e outro da fóvea para formar a imagem, quando a fóvea está no meio do salto, quando ela está no meio do salto do ponto A para o ponto B, quando ela está no meio, a pessoa não consegue enxergar. Ninguém enxerga. Então, os cientistas computaram quantos saltos, em média, a fóvea daria por dia, saltando de um ponto para outro, para enxergar, para compor a visão de uma pessoa
média e se descobriu o seguinte, que somando 0,1 segundo sem enxergar, de um salto de um ponto para outro, do ponto A para o ponto B, como está na tela, somando esse 0,1 segundo de cegueira, isso daria 4 horas por dia sem enxergar. Felizmente, isso acontece por 0,1 segundo. Porque imagine uma pessoa ter que escolher ou conviver em ficar 4 horas sem enxergar por dia. Então, o que acontece? O cérebro edita as informações da fóvea de forma que você não tenha essa sensação desagradável de que você não está enxergando. Um outro detalhe interessante é que existe uma coisa chamada delay, que é muito comum em termos de comunicação. Quando um repórter no Rio de Janeiro chama um repórter no Amazonas, e aí ele chama o nome do repórter e diz: repórter fulano, agora é contigo, pode falar. E aí o repórter, nós percebemos que o repórter demora alguns segundos para reagir. Isso chama-se delay, há um atraso, né? Porque é um pequeno atraso na comunicação. O mesmo acontece conosco diariamente. Há um atraso de comunicação. Ou seja, o que você enxerga não é o que está acontecendo, e sim o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque a informação captada pelos olhos não é processada automaticamente, não é processada imediatamente. Parece que é, mas esse é mais um truque do cérebro. Todas as coisas que eu estou vendo nesse momento, eu não estou vendo automaticamente quando ocorrem. A informação tem de passar pelo nervo óptico e só depois chegar ao cérebro. O processo de passar a informação pelo nervo óptico e chegar ao cérebro leva algumas frações de segundo. Mas a pessoa não pode esperar. Você está atravessando uma rua. Você vai atravessar uma rua. Imagine você ficar esperando a informação do carro que está se aproximando chegar ao cérebro e ser decodificada. Você não pode fazer isso, porque o carro está em movimento, tudo está em movimento. Então, o que acontece? Esse processo leva frações de segundo. Como você não pode esperar um atraso na visão, o que o cérebro faz? O cérebro inventa. Analisa o movimento de todas as coisas e fabrica uma imagem que não é real, contendo a posição em que cada coisa deverá estar 0,2 segundos no futuro. Nós enxergamos 0,2 segundos no futuro. Você não vê o que está acontecendo agora. E sim, você está tendo, na verdade, uma estimativa do que vai acontecer daqui 0,2 segundos. Existe a cegueira de mudança, existem períodos de microsono durante o dia quando você está acordado. Você não está enxergando uma coisa que está acontecendo nesse momento, e sim 0,2 segundos na frente, porque o cérebro está editando as imagens que você está vendo. E você não vê a cor de um objeto. Na verdade, os objetos absorvem todas as cores que estão na luz branca e refletem apenas aquela que nós estamos vendo. Então, na verdade, nós estamos vendo uma cor que o objeto está refletindo, não necessariamente a cor que ele realmente tem. E é essa luz que chega aos nossos olhos. Lá dentro dos olhos, na camada mais interna, chamada retina, existem algumas células minúsculas, os cones e os bastonetes, e essas células transmitem a informação que recebem ao cérebro. Uma outra observação sobre a visão é que a forma como nós vemos o mundo depende daquilo que desejamos. Foi feita uma experiência em que se colocou água a uma distância considerável de pessoas
que estavam com sede e pessoas que não estavam com sede. Foi feita a experiência. Se colocou garrafas d'água a uma certa distância, visualmente alcançável pelos olhos, vamos dizer assim, e colocou-se pessoas que estavam com sede e pessoas que não estavam com sede. Então, as pessoas que estavam com sede, o desejo delas de saciar a sede fez com que elas enxergassem que a distância da água estava menor. Elas computavam a distância como sendo menor. Por quê? Porque elas estavam influenciadas pelo desejo. De forma que a maneira como vemos o mundo depende daquilo que nós desejamos. Dependendo do que desejamos, nós enxergamos de uma forma diferenciada. Enxergamos, no caso, os cobaias da experiência enxergavam a distância sendo menor, quando na verdade não era o caso, era a mesma distância que os que não estavam com sede estavam vendo. E aí tem uma coisa interessante. Os cientistas chegaram a essa seguinte conclusão: acreditar que a água está perto quando temos sede aumenta nosso empenho em buscá-la e nos torna mais esperançosos de satisfazer rapidamente o nosso anseio. Uma outra coisa, como nós estamos vendo em tela, falando sobre a visão, é que o cristalino, falando da estrutura do olho, o cristalino, ele projeta a imagem no olho, a imagem é projetada de cabeça para baixo. Então, além de tudo, nós estamos enxergando as coisas, na verdade, de cabeça para baixo. Só que o cérebro faz uma edição da imagem. Ele faz uma edição da imagem. E nós vemos da forma correta. Uma outra coisa que nós percebemos com relação à visão é que existe também um limite com relação à visão, né? Então, nós não enxergamos o ultravioleta, né, e o infravermelho. Há uma banda, vamos dizer assim, no feixe de ondas que nós conseguimos captar com os olhos e uma parte significante que não conseguimos enxergar. Então, ultravioleta, raio-x, raios gama, nós não enxergamos, né? Infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, nós não enxergamos. E a mesma coisa acontece com os ouvidos. Nós temos também uma limitação com relação aos ouvidos. Mas, segundo se diz, a audição teria uma faixa de ondas comparado com os olhos maior em termos de captação. E é interessante observar que, na verdade, todas essas captações de informação através dos órgãos dos sentidos, no final das contas, são transformados em impulsos elétricos decodificados pelo cérebro. E esses impulsos elétricos são muito similares, mas, na verdade, o aparelho que os capta é que é diferente. O tato, por exemplo, é a primeira função que o ser humano desenvolve é o tato. E dizem que é a última função que o homem perde próximo da morte. Até os animais microcelulares, os seres unicelulares, até eles têm um tato desenvolvido. Quando encostam um objeto, né, eles se desviam daquele objeto. Dependendo da situação, eles desviam daquele objeto. Por quê? Porque eles têm um contato táctil. E o tato tem uma peculiaridade. Ele tem uma peculiaridade.
Porque como nós estamos falando de Matrix, eu vou ler um pequeno trecho que diz respeito ao tato, que também é esclarecedor. Nós já percebemos, já colocamos, que não enxergamos as coisas como elas realmente são, como elas acontecem no tempo e no espaço, como o cérebro edita as imagens, e com relação ao tato, uma informação relevante. Comparando o volume total do átomo com o volume total do próton, veremos que esse último apresenta apenas 0,12 zeros enfileirados, 4%, do interior atômico. Ou seja, no caso do átomo de hidrogênio, cerca de 99,13 noves enfileirados, 6%, é volume vazio. O mesmo pode ser parcialmente aplicado para os outros átomos, já que a eletrosfera, a área onde o elétron percorre, aumenta bastante com a inserção de mais elétrons e que estes possuem volumes virtualmente desprezíveis. Só a massa é cerca de 2.000 vezes menor do que a do próton. Aliás, não existe volume para essas partículas na mecânica quântica, com os prótons, nêutrons e elétrons sendo tratados como partículas pontuais. Sim, meu caro, na visão de N. Bohr, somos grandes vazios no espaço. Nós só sentimos um grande volume dos objetos ao nosso redor por causa da repulsão eletrostática entre elétrons que ficam circundando o núcleo. Detalhe crucial. Ou seja, nós não tocamos as coisas, e sim somos repelidos por ela. Mais uma comprovação de que, funcionalmente, operacionalmente, estamos já em Matrix. O nosso olfato, a nossa audição, são impulsos elétricos. O nosso tato é repulsão eletrostática. Nós não estamos tocando o objeto. E a nossa visão, nós já falamos a respeito. Ela é deficiente. O paladar é a mesma coisa. A língua, como vemos em tela, possui receptores chamados de papilas gustativas, responsáveis pelo paladar. As papilas são quimiorreceptoras. Isso quer dizer que elas são especializadas em detectar a presença de substâncias químicas. E as papilas, ao detectar determinadas substâncias químicas, vão transformar isso, levar essa informação como impulsos elétricos ao cérebro, que vai dizer, de alguma forma, se é agradável ou desagradável. Agora nós temos na tela, eu pediria atenção para a tela, onde nós temos uma exposição de palavras. É um teste. Muitos devem conhecer esse teste, mas façam um teste em casa. Olhem na tela do computador ou da sua TV, se ela é uma Smart TV, e vejam o que aparece. Nós temos várias palavras e essas palavras estão escritas em cores, em diferentes cores. E o teste qual é? O teste é dizer a cor da palavra e não a palavra em si. Então, a tendência natural, a primeira palavra é para dizer a cor e não o que está escrito. E a palavra que está escrito é amarelo. Mas reparem que a palavra amarelo está escrita
em verde. Percebam como nós encontramos dificuldade em dizer a cor em que a palavra está escrita e não a palavra. Isso faz parte do nosso mecanismo cerebral. Temos também uma outra imagem em tela de um elefante, né? E em que as patas estão intercambiáveis de posição, né? O que dá um curioso efeito visual. E agora, uma coisa que mostra como nós editamos os textos, né? Tente ler a imagem em tela, né? Que diz, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letra estejam no lugar certo. É um teste muito engraçado e interessante. Então, continuando as nossas observações, voltamos à questão de que nós, sim, estamos em Matrix. Depois de todos esses questionamentos com relação aos órgãos do sentido e de como o cérebro funciona e manipula a realidade, não há dúvida que nós estamos em Matrix. Operacionalmente estamos em Matrix. Mas existe uma razão de ser, né? A evolução humana conduziu a esse estágio em que, para a sobrevivência humana, o cérebro tem que funcionar de uma forma ergonômica, de uma forma econômica de ação, porque não é possível processar tantas informações como normalmente o cérebro deveria fazê-lo. E como nós estamos falando de Matrix e como nós já mencionamos Jean Baudrillard, nós temos em tela uma foto do filósofo francês que faleceu em 2007, Jean Baudrillard, e a imagem do filme Matrix. Jean Baudrillard e o seu livro Simulacros e Simulações é o único autor e livro diretamente citado em Matrix. Logo no início do filme, o personagem Neo vai pegar uns disquetes dentro de um livro na estante e o livro tem a capa verde e está escrito em dourado, Simulacros e Simulações. E o Jean Baudrillard, ele chama a atenção nesse seu livro sobre diversos efeitos e aspectos sobre o que ele chama de simulacros e simulações. E ele diz o seguinte: não pensamos o virtual, somos pensados pelo virtual. Mais encaixado dentro da proposta do filme Matrix do que isso, não existe. A inteligência artificial das máquinas no filme reconstrói a vida humana digitalmente, o teatro de operações humano digitalmente, para dar justificativa aos seres humanos para que eles permaneçam e continuem vivos sem saber que, na verdade, são baterias elétricas. Baudrillard, ele fala que existem 3 níveis de simulação. Vamos ver em tela. Há 3 níveis na simulação, onde o primeiro nível é uma óbvia cópia da realidade. O segundo nível é uma cópia tão boa que suspende as fronteiras entre a realidade e a representação. O terceiro nível é a produção da realidade sem se basear em qualquer elemento do mundo real. O melhor exemplo é provavelmente a realidade virtual, onde o mundo é gerado por meio de linguagens ou códigos. Então veja, são 3 níveis de realidade. O primeiro nível
na simulação é uma cópia da realidade. Por exemplo, uma fotografia. O segundo nível é uma cópia tão boa que suspende as fronteiras entre a realidade e a representação. Então nós podíamos dizer talvez que fosse um filme. E o terceiro nível é a reprodução da realidade sem se basear em qualquer elemento do mundo real. Nós podemos talvez comparar com uma projeção holográfica. Uma projeção holográfica de um universo que não é o nosso universo. Talvez ficcional, de um outro planeta ou dimensão. Então, Jean Baudrillard fala que existem 3 níveis de simulação. Nós temos na tela 3 globos, onde colocamos isso demonstrado, que é a realidade física, a ficção, que é a informação, e a virtualidade, que é uma nova realidade. Eu uso como exemplo também em tela o tradicional exemplo do Vedanta, né, em que uma pessoa entra dentro de uma casa e vê uma coisa no chão que ele acha que é uma cobra. E ele corre, abre a janela e vai ver o que é, pega um pedaço de pau para se defender, abre a janela, abre a porta, e aí ele vê que aquela coisa enrolada, na verdade, que ele pensava que era uma cobra, é uma corda. Então, a corda é o real. A cobra é um simulacro, não é uma realidade. E talvez o desenvolvimento disso seria uma cobra que voa e cospe fogo, que é um dragão. Então você tem níveis diferentes de demonstração de realidade. E no seu livro, Simulacros e Simulações, o Baudrillard trata disso e ele descreve isso em vários estratos socioculturais, vamos dizer assim. E também nós percebemos que existe um encaminhamento no sentido de que haverá um determinado momento em que aquilo que é chamado por Ray Kurzweil de singularidade, ele diz que haverá, esse cientista americano, ele diz que haverá um momento em que acontecerá um casamento entre desenvolvimento tecnológico e evolução biológica humana, aonde o homem conviverá simultaneamente no mundo real e digital, podendo ele assumir até outras identidades no mundo digital e passar e ter sensações, emoções e pensamentos tal qual tem no mundo real, não havendo talvez aí uma distinção entre uma coisa e outra. E a discussão que se tem a respeito é se o homem nesse estágio continuará sendo ou não humano. Os cientistas já dizem, né, que em breve será possível colocar microchips, né, no cérebro para que se possa acessar a internet diretamente, sem a utilização de outros equipamentos. Aí nós temos em tela, né, a capa da revista Time, com a data de 2045, aonde se questiona se o homem em 2045 será mortal ou imortal, né? E o Ray Kurzweil, com um cartaz pendurado no peito, onde ele diz que a singularidade, que é o casamento da evolução tecnológica e biológica, né? Que ele diz que a singularidade está próxima. E, terminando essa exposição, eu vou colocar um questionamento final, relembrando o que dissemos com relação à Matrix. Matrix, na verdade, são 3. A primeira Matrix é os efeitos colaterais do funcionamento do cérebro, né? Em circunstâncias normais da evolução humana, o cérebro
necessita e funciona de uma determinada maneira na absorção, administração e edição das informações. Isso é um tipo de matrix, uma matrix natural. A segunda matrix seria a matrix que nós vemos na internet, uma série de vídeos, informações colocadas de que nós vivemos numa matrix manipulada por organizações tipo Illuminati, reptilianos, extraterrestres, políticas, que é uma matrix, vamos dizer assim, conspiracionista. Essa seria a segunda matrix. E, evidentemente, existem pessoas que acreditam piamente nisso e pessoas que não levam isso a sério. E a terceira, e mais importante, na minha opinião, matrix, é a matrix psicológica espiritual, que é o sentido mais importante, na minha visão, que o filme Matrix chama a atenção. A matrix do baixo estado de consciência em que vivemos, afastados do aqui e agora, afastados do autoconhecimento. E eu gostaria de terminar, então, com esse pequeno trecho que escrevi, que diz o seguinte: nós vivemos numa matrix criada pela nossa própria mente, por mecanismo do cérebro que evoluiu para esse sistema por ergonomia e por economia de energia. E isso sem teorias alucinadas de conspiração. Por outro lado, essa matrix cerebral é uma metáfora da consequente baixa condição consciencial em que vivemos, que a maioria das pessoas vive. E isso, então, até o próximo capítulo ou filme. Obrigado.